Olá, eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nessa aula nós vamos tratar da Lei 6.404, essa lei de 1976 que teve diversas alterações posteriores. Destaco entre essas alterações a Lei 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009. Então, se você pesquisar essa lei, ela é de 76, mas teve diversas outras alterações, inclusive dessas leis que eu citei, mas teve outras leis também que foram incorporadas ao longo do tempo nessa respectiva lei. E por que é importante você saber dessa lei? Primeiro, no Brasil você tem um aspecto legal, né, de leis e de instrução normativa, de portaria, tem um aspecto legal muito forte aqui no Brasil. Então, você entender a Lei 6.404, você vai entender a essência ali da contabilidade, né? É a famosa lei das SA. Então, ela tem um pouco de direito empresarial ali embutido, no entanto, ela tem a parte contábil. E é justamente essa parte contábil que eu vou tratar aqui com vocês nessa aula, tá certo? Além disso, ela também é muito exigida em concursos públicos e também em diversos exames, né? Inclusive o exame de suficiência. Então, em alguns concursos públicos exige muito a lei e você também tem os pronunciamentos contábeis, que passa a ser norma contábil a partir do momento que o Conselho Federal de Contabilidade aprova aquele pronunciamento como norma em si. Nós vamos ver isso ao longo dessa aula, tá certo? Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo da Faculdade de Ciências Contábeis aqui da Universidade de Rio Verde. É sempre um prazer tê-los aqui comigo, tá certo? Então, para você que está estudando contabilidade, para você que está estudando para concurso público, é importantíssimo você saber dessa lei, tá certo? Como eu disse anteriormente, vai ser uma aula um pouco mais longa, porque vamos ver toda a parte contábil dessa lei, vamos repassar, vamos fazer alguns comentários, vamos ter a literalidade dos artigos. O que é isso? Vamos ver o que o artigo em si diz e vamos interpretar para que você não esqueça e você seja aprovado aí em concursos públicos, você seja aprovado nos seus exames que você for fazer. E além disso, se você não tem essa pretensão, você conhecer a contabilidade como um todo, tá certo? Né? A essência dessa parte que a lei fala. Então, a primeira questão que eu gostaria de tratar aqui com vocês é sobre o exercício social, né? Porque ele fala assim, ó, o exercício social terá duração de 1 ano e a data de término será fixada no estatuto. Então, embora os anos, né, das empresas aí vão coincidir com o ano civil, que começa ali dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, o artigo 175 da lei fala que terá duração de 1 ano, porque pode ser divergente. Tá? A empresa ela pode ter uma data de término fixada no estatuto que não seja o ano civil, embora às vezes seja um pouco, digamos assim, exceção essa parte, mas a lei traz essa possibilidade, que na constituição de uma determinada empresa, o que tem que ter é que o exercício social, você vai ver que ele nunca fala o encerramento do ano, ele sempre fala exercício social, porque no estatuto pode ou não coincidir com o ano civil, embora eu reforce aqui que geralmente é o ano civil 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá certo? Então essa é a primeira, como que as empresas começam. Então a literalidade do artigo. E é o seguinte, olha só, ao final de cada exercício social, por que ele fala exercício social aqui? Porque esse exercício social ele trouxe no artigo anterior falando que é de 1 ano, mas não necessariamente ao final de 31 de dezembro. Porque ao final de cada exercício social, a diretoria fará, né, elaborar na escrituração mercantil da companhia as seguintes demonstrações. O balanço patrimonial, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que ela pode estar dentro da DMPL, tá? Pode ser uma coluna ali dentro da DMPL, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, e se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado, tá certo? Isso que a lei traz ali no artigo 176.
Então, a empresa de companhia aberta, né, ela fará elaborar essas seguintes demonstrações. No entanto, tem alguma exceção aqui no que se refere a que na data do balanço, né, que será baseado naquele exercício social, lá do artigo 176, fala o seguinte, que as empresas com patrimônio líquido, né, menor que 2 milhões de reais não serão obrigadas a fazer a demonstração dos fluxos de caixa. Aqui nós temos que lembrar, no escopo ali das normas internacionais, você tem a questão do custo-benefício da informação. Então a lei trouxe, olha, pela demonstração dos fluxos de caixa para empresas menores que tenha capital, que tem um patrimônio líquido menor que 2 milhões, talvez o custo-benefício daquela informação que está gerada não é relevante. Então ele traz como opcional, né? Ela não será obrigada, ela pode sim fazer as demonstrações do fluxo de caixa, mas o artigo fala, não será obrigada a elaboração. Se ela quiser, pode, mas isso aqui está sendo relacionado na prática com a questão do custo da informação e o benefício que essa informação vai ser gerada, então não precisa. Então temos um quadro aqui, ó, que fala que se a empresa é um quadro por companhia, né? Se a empresa de companhia aberta, se ela tem um regime, se ela é uma empresa de companhia aberta, está sendo negociada ali na Bolsa de Valores, você tem um balanço patrimonial, de acordo com a legislação, a DRE, a DLPA, que pode ser apresentada dentro da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Você tem as demonstrações dos fluxos de caixa, aberto é obrigatório, se ela for fechada, né, uma empresa de companhia fechada, ela só é obrigada se tiver um patrimônio líquido superior a 2 milhões, tá certo? No caso da companhia fechada. E temos a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Essa DVA, que é a demonstração do valor adicionado, foi introduzida pela Lei 11.638 e ela não faz parte do escopo das normas internacionais de contabilidade. Ou seja, ela é uma demonstração brasileira e que ela foi introduzida por essa lei, né, 11.638, 2007, uma lei que veio com o advento da convergência das normas internacionais de contabilidade, mas ela mostra o que foi distribuído de riqueza para a sociedade no determinado período, de impostos para pessoal, remuneração do capital próprio, remuneração do capital de terceiro. É uma demonstração bastante interessante, tá? Vou compartilhar novamente aqui, porque agora ele fala sobre informação comparativa. Isso aqui é bastante interessante, porque em alguns momentos a lei diverge um pouco dos pronunciamentos contábeis e a gente vai ver isso ao longo da aula aqui. Mas nesse caso aqui, o parágrafo 1º, né, do artigo que fala das demonstrações contábeis, fala que com a indicação que as demonstrações contábeis de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes do exercício anterior. Então, quando você pegar um balanço patrimonial, uma DRE, você vai ter lá o ano que você está reportando a informação, né? O ano que você está reportando a informação e o ano anterior. Por quê? Para efeito da informação comparativa. Então, se você tem aqui no balanço patrimonial a conta caixa, por exemplo, a conta caixa, você vai ter o saldo que você está reportando no ano e o saldo anterior. E no CPC 26, que fala da apresentação das demonstrações contábeis, ele fala que o seguinte, ó, a menos que um pronunciamento técnico na interpretação ou orientação do CPC permita ou exija de outra forma, a entidade deve divulgar informações comparativas com respeito ao período imediatamente anterior para todos os montantes apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva que vier a ser apresentada quando for relevante para a compreensão do conjunto das demonstrações do período corrente. Então, essa informação comparativa que a lei traz para você comparar a informação dos saldos das contas de um determinado ano com o ano anterior e também corrobora com a explicação aqui do CPC 26, que fala da apresentação das demonstrações contábeis, tá? Tem uma questão do agrupamento de contas, para efeito de simplificação das contas e para você não ter contas ali
que vai dificultar a interpretação do usuário da informação, ele fala o seguinte, ó, nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza, e não ultrapasse 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designação genéricas, como contas diversas, né, ou contas correntes. Qual que é o espírito aqui? Para você reportar informação contábil, vamos pensar no balanço patrimonial. Você pode agrupar contas semelhantes, né, itens de contas semelhantes, num grupo de contas, mas esse valor que você está agregando não pode ultrapassar 0,1/10 do saldo das contas que você está agrupando ali. Tá? Então, o que vai cair em concurso público é exatamente isso. Olha, você pode agregar contas semelhantes, desde que o que você está agregando num grupo de contas específico, aquele valor que você está agregando não pode passar de 0,1/10 daquele respectivo grupo que você está fazendo o agrupamento. É para efeito de simplificação ali da apresentação das demonstrações contábeis, é o espírito desse agrupamento de contas aqui, tá certo? Quanto à destinação dos lucros, isso aqui é interessante falar, porque até a introdução até a introdução da Lei 11.638 ali, você tinha a figura ali no balanço patrimonial dos lucros acumulados. Né? Depois, você não tem a figura mais dos lucros acumulados. Você tem que destinar o lucro para as reservas, seja reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva, né, de contingência, são vários tipos de reserva que nós vamos ver inclusive nessa aula, porque a lei trata sobre essas reservas. E o que ele fala é o seguinte, ó, é uma característica importante, porque ele fala assim, olha, a demonstração financeira, né, as demonstrações financeiras registrarão, olha só, registrarão a destinação do lucro segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Vamos supor que a empresa está fechando as demonstrações contábeis ali, o balanço patrimonial, dia 31 de dezembro. Só que a Assembleia Geral, ela acontece lá para março, final de fevereiro, março, abril. Então ela vai registrar a destinação no pressuposto da aprovação. Então no ato do fechamento ali ela registra a sua destinação dos lucros com base no pressuposto que a Assembleia vai aprovar. E a própria norma já traz que a Comissão de Valores Mobiliários, que é a famosa CVM, né? CVM, ela pode emitir a seu critério o registro do que trata esse artigo, ou seja, ela pode disciplinar na prática como também essa distribuição ela é feita. E nós vamos ver daqui a pouco o papel da CVM, qual que é o espírito da lei quando ela traz a CVM como um dos órgãos que vai disciplinar a própria lei. Então, na parte da escrituração aqui, eu abri um parênteses aqui da CVM, mas um artigo ali logo à frente a gente vai falar de questão de expedição de norma e qual que é o papel da CVM, tá? Na parte da escrituração, ele fala o seguinte, ó, a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Por que ele fala princípios da contabilidade geralmente aceitos? Porque a contabilidade, veja só, a contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Então ela vai alterando, né? O seu patrimônio não altera, ou seja, o seu objeto não vai alterar. O objeto da contabilidade é o patrimônio, né? O objetivo é o estudo e o controle do patrimônio para subsidiar informações para a tomada de decisões. Isso não vai alterar. Mas, por ela ser uma ciência social aplicada, ela vai mudando alguns aspectos ao longo do tempo. Até a própria concepção das normas internacionais de contabilidade, as normas internacionais, você tem os pronunciamentos técnicos, você tem diversas coisas que ao longo do tempo vai alterando e é natural numa ciência social aplicada. Então, o que ele fala é o seguinte, ó, que você tem que obedecer
a escrituração tem que obedecer à legislação comercial. Então, deixa aberto, olha, toda legislação comercial que vier a introduzir algum aspecto ali de escrituração, as companhias têm que obedecer. Por que a lei não elenca quais são esses aspectos de escrituração? Porque a lei trata de forma genérica, olha, você tem que obedecer à legislação comercial e mais do que isso, você tem que obedecer os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Então vamos pensar no Brasil. Você tem o Conselho Federal de Contabilidade que emite diversas normas. Então, os princípios de contabilidade geralmente aceitos, as companhias, a partir do momento que ela está subordinada a essa lei e o Conselho Federal de Contabilidade emite novos princípios, emite novos pronunciamentos, novas normas, a companhia tem que obedecer. Já é digamos assim, já é um pressuposto da lei. Então, quando a empresa for fazer a sua escrituração, o que a lei fala? Obedece à legislação comercial, né? Obedece essa lei e obedece os princípios de contabilidade geralmente aceitos. E tem que ser aberto mesmo, o espírito da lei tem que ser aberto. Porque toda legislação comercial que envolva a sua empresa, você tem que obedecer à Lei 6.404, que teve alterações posteriores, e obedecer também aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que é emitido aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá certo? Então, esse é o espírito desse artigo 177 que trata sobre a escrituração, tá certo? E aqui, ó, eu abri um parênteses aquela hora para falar da CVM, e ele fala o seguinte, ó, as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas emitidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. O que isso significa na prática? A CVM é um órgão que está subordinado ao Conselho Monetário Nacional e que ela normatiza a Bolsa de Valores, por exemplo, que as empresas estão ali na Bolsa de Valores. Então, todas as normas emitidas pela CVM, a própria lei já fala, olha, ela não fala quais normas são essas. Ela fala o seguinte, olha, você tem uma comissão de valores mobiliários que emitem normas e você obrigatoriamente tem que obedecer essas normas que a CVM, por sua vez, emite e autoriza. Então, a lei já fala, olha, foi a introdução da Lei 11.941 de 2009. Tudo que a CVM fizer como norma, você tem que obedecer. Então, a lei ela é aberta e genérica e fala, olha, a CVM é um órgão que está aí supervisionando o mercado de capitais, ela supervisiona o mercado de capitais, portanto, as normas emitidas por elas você tem que obedecer. E aqui está a gente, né? Contabilistas, que as demonstrações financeiras deverão ser assinadas pelos administradores e pelos contabilistas. Embora esse termo aqui seja um pouco divergente, mas são os contadores legalmente habilitados para tal, tá? E todas as empresas, voltando um pouquinho aqui no parágrafo 3º do artigo, todas as empresas ali têm que fazer auditoria externa, né? Você tem que ter assinatura de auditores externos independentes para validar as demonstrações contábeis. E o papel é falar o seguinte, olha, nós, enquanto auditoria independente, opina que essas demonstrações foram feitas com base nas normas internacionais de contabilidade, com a legislação vigente, com as normas da CVM. Tá? E ele fala ainda que as normas expedidas pela CVM, a que se refere esse artigo aqui, melhor dizendo, ao parágrafo 3º, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Ou seja, essas normas que a CVM também vai adotar, ela tem que levar em consideração esses princípios aí relacionados às normas internacionais de contabilidade. Agora, falando da seção 3 da lei, propriamente das demonstrações contábeis, ele fala que no balanço patrimonial as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos
do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, o balanço patrimonial é uma demonstração que vai mostrar ali o saldo das contas patrimoniais em um determinado momento, de forma quantitativa e qualitativa, porque as demonstrações contábeis são feitas no pressuposto de modelos, julgamentos e estimativas, e o objetivo é você conhecer a situação patrimonial. E ela é dividida e agrupada de modo a facilitar o conhecimento dos usuários da informação. Por isso que ele é separado em ativo circulante, ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos, intangível. Você tem o passivo circulante, o passivo não circulante, o patrimônio líquido. E dentro do patrimônio líquido você tem as reservas, ações de tesouraria, o capital ainda que vai ser integralizado. E é isso que a lei nos próximos artigos aqui vai trazendo, olha só. Ele fala, ó, no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente, de grau de liquidez, ou seja, aquilo que se torna dinheiro primeiro, vem primeiro. Então, por isso que caixa e banco está primeiro, depois você vem clientes, estoques. Então, ativo circulante, ativo não circulante, que dentro do ativo não circulante você tem o realizável a longo prazo, o investimento imobilizado e intangível. No passivo, você tem o passivo circulante ou não circulante. No patrimônio líquido, você tem o capital social, as reservas de capital, ajuste à avaliação patrimonial, as reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Veja que ele só tem a conta aqui, ó, prejuízos acumulados, não tem a conta mais de lucros acumulados. Os lucros devem ser destinados às respectivas reservas, seja de lucro, de capital, legal, etc. Tá certo? E os saldos, devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Mas falando das demonstrações contábeis, você tem aqui o ativo circulante. No balanço patrimonial do lado ativo, você tem ativo circulante e não circulante. No passivo, passivo circulante e não circulante. Dentro também do passivo, você tem o patrimônio líquido. Interessante observar aqui, ó, que aqui, digamos, tem alguma divergência com o CPC. Porque no ativo circulante, ele fala que vai constar no ativo circulante todas as disponibilidades. Então, aqui você tem seu caixa e seus equivalentes de caixa. Ou seja, o que você tem no caixa ali, no banco e naquelas aplicações financeiras de alta liquidez. Só que você tem aqui direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Só que aí gera uma divergência aqui com o CPC 16, que fala 12 meses após o encerramento das demonstrações contábeis, porque você tem algumas demonstrações intermediárias. Se você está fechando um balanço patrimonial em março, por exemplo, então gera uma divergência. Então, conforme a gente for aprofundando os conceitos, a gente pode discutir essa classificação. Você tem isso no ativo e no passivo também. Mas como nós estamos estudando na lei, o que a lei fala? Olha, você classifica no ativo as disponibilidades, que é caixa e os equivalentes de caixa, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, ou seja, tudo aquilo que você vai receber no próximo exercício social, você classifica como ativo circulante, e você tem a aplicação de recurso em despesas do exercício seguinte. Então, isso que você cadastra e você registra, melhor dizendo, no ativo circulante. Já no realizável a longo prazo, você tem os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Então, se você tem ali clientes a receber que você não recebe no próximo exercício, que você recebe só no final do próximo, né? Após o final do próximo exercício, você vai colocar em realizável a longo prazo. Vai estar aqui também no realizável a longo prazo a venda, adiantamentos, empréstimos a coligadas ou controladas, diretores, acionistas, participação no lucro, que não seja usual. Ou seja, se for usual, a classificação é outra. O investimento, você tem as participações permanentes em outras sociedades, ou seja, porque você pode ter a parte da empresa comprando outra empresa aí, você pode ter uma empresa que compra um pedaço da outra, vai estar realizada como investimento. Aqueles direitos, né, não classificados no ativo circulante,
que não são para manutenção das atividades, ou seja, se a atividade não é fim da empresa, mas ela tem algum direito que não é classificado no ativo circulante, você coloca aqui nos investimentos. Você tem os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades, você tem os seus móveis e equipamentos, você tem seus imóveis, enfim. O que disciplina o imobilizado, você tem o CPC 27, né, que trata sobre os ativos imobilizados. Você tem aqui também no imobilizado, inclusive aqueles decorrentes de operação que transfira benefício, risco e controle. Estamos falando basicamente, em parênteses aqui, do arrendamento mercantil financeiro. E você tem seu intangível, né, que são aqueles bens corpóreos destinados à manutenção da companhia, que são marcas, patentes e outros bens incorpóreos que porventura pode entrar aqui. E fundo de comércio adquirido, que no caso dessas situações que o imobilizado sofre depreciação, aqui vai sofrer amortização. Quando a gente for estudar o CPC 27, a gente aprofunda. Então, a divisão, né, a classificação dos ativos é basicamente essa aqui, de acordo com a lei. Reforço que há algumas divergências da forma de classificação realizável no curso do exercício social subsequente, e também você tem aqui nós estamos falando do ativo, né? Mas nós temos isso do passivo também, né? O que está no passivo circulante? Aquilo que vence no exercício seguinte, no passivo não circulante, quando vencerem em prazo maior. Então, se você está fazendo um balanço patrimonial, tudo aquilo que vence no próximo ano, você classifica como passivo circulante. Venceu após o final do próximo ano, você coloca como passivo não circulante. Só reforço, isso é o que a lei fala, né? Só reforço que o CPC 26 traz uma divergência em relação a isso, mas como o estudo é da lei específico, você tem que lembrar, direito no curso do exercício social subsequente ao que vai ser cobrado, se tratando de lei, e quando ele fala de passivo circulante, venceu no próximo exercício circulante, venceu no final do exercício seguinte, após o final do exercício seguinte, não circulante. Aí quando a gente for estudar, aprofundar nossos conhecimentos a respeito do CPC 26, a gente tem um quadro comparativo. Mas aqui estamos estudando a lei, isso aqui na prática é o que a lei traz, correto? É a informação que eu considero relevante em termos da lei. Aí, após esse momento aqui, você tem a classificação do ativo e do passivo. Então, eu considero muito importante, eu fiz um resumo nesse quadro aqui, o que seria essa classificação. Então, para ficar claro, é o seguinte, olha, vou explicar para vocês aqui. Isso aqui você tem que dar um print nessa tela e geralmente é exigido nos concursos e exames esses critérios de avaliação. O que ele fala? Disponibilidade, valor original. O que significa? Por exemplo, seu caixa, banco, equivalente de caixa, por exemplo. Qual vai ser o critério? Valor original. Se você tem 200 mil lá no banco, é o valor original que está lá. Tá certo? Vamos pensar, então, esse aqui é fácil entendimento. Vamos pensar no imobilizado. Como que você vai registrar o imobilizado? Qual que é o critério de avaliação? Você vai ter o custo de aquisição, menos a depreciação, amortização ou exaustão, dependendo o caso, o que se aplicar, né? Menos o valor, a redução do valor recuperável. Então, o ativo imobilizado vai vir um valor ali e vai ter uma conta redutora da depreciação. Então, esse é o critério. No ativo intangível, a mesma coisa. Você vai ter o valor do ativo intangível, que é o custo da aquisição daquele ativo intangível, menos a amortização acumulada, menos a redução do valor recuperável. No caso do estoque, como você registra o estoque? O que o CPC 16 fala? Então, no estoque, o que disciplina é o CPC 16 e o que a lei trata também é o seguinte, olha, é o custo ou o mercado, dos dois o menor. Então, o que vai como valor do custo do estoque? O valor de aquisição ou o valor realizável líquido. Valor realizável líquido. O que isso significa? Na hora que você vende, menos os custos para entrega. Então, ou seja, o que vai realizar de forma líquida a partir daquela venda. Então, é o custo da mercadoria ou o valor realizável líquido? Dos dois, o menor. Tá? E assim, ele traz os critérios de avaliação dos outros itens. Então, clientes duplicados a receber, né?
você vai ter o valor original menos a perda ao valor de realização, menos o ajuste a valor presente, se for relevante. É o que a norma fala. Então, você vai trazer ali o valor das duplicatas menos as perdas ao valor de realização. Você tem as aplicações, que vai ser o valor original mais os juros, que no caso a lei fala que nesse caso não há ajuste a valor justo, né? Esse aqui é um resumo dos critérios que a lei traz. Aplicação destinada à negociação imediata, também o valor original mais juros, né? Mais ou menos o ajuste a valor justo, que vai para o resultado, aqui sim, né? No anterior, nas aplicações mantidas até o vencimento, não há ajuste a valor justo, mas as aplicações destinadas à negociação imediata, sim. Aplicações disponíveis para venda futura, também valor original mais juros e o ajuste de avaliação patrimonial. Aí você tem as duplicatas aqui a receber, então você vai ter o valor original menos as perdas ao valor de realização, menos ajuste ao valor presente. Os investimentos avaliados pelo custo será o custo de aquisição menos a provisão para prováveis perdas, né? Perdas prováveis. Investimentos em controlados e coligadas, o critério de avaliação é o método da equivalência patrimonial. As obrigações, encargos e risco, valor atualizado até o balanço daquelas obrigações, ou seja, qual que é o valor na data do balanço. E as obrigações do passivo não circulante, valor original menos ajuste a valor presente. Então, essa é a forma de critério de avaliação dos valores que vai no balanço patrimonial, classificados lá no ativo e no passivo. Peguei alguns artigos, peguei os artigos da lei e montei esse quadro aqui. O que é a fonte desse quadro, embora não esteja escrito aqui, né? A fonte resumida é a Lei 6.404 de 76 e alterações posteriores, né? Então, você vai entrar lá no site, digita Lei 6.404 e pega o do saldo Planalto, no site do Planalto, lá em cima tem assim, texto compilado. Aí isso aqui é um resumo para você estudar, que geralmente é exigido em concursos e exames, tá? Critério de avaliação de ativo. Então você tem que saber se é estoque, é o custo ao mercado, os dois o menor. Se é investimento em controlado e coligada, média equivalência patrimonial. Se você tem obrigações ali do passivo não circulante, valor original menos ajuste a valor justo, né? Se é duplicatas a receber, valor original menos perdas ao valor de realização e ajuste a valor presente caso seja relevante. Então você tem que saber que a lei trata, isso aqui tudo está na lei, tá? Que a lei trata dos critérios de avaliação dos elementos que compõem o ativo e o passivo, tá certo? Temos agora a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que podem estar demonstrada dentro da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados? Olha só, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. As reversões de reservas, ou seja, daquele lucro e o que foi destinado para as reservas, reversões. Então, por exemplo, você pode ter uma reserva de contingência, um elemento ali do patrimônio líquido, você faz a reversão, porque às vezes deu prejuízo, porque a reserva de contingência é justamente para isso, para você utilizar em caso de um prejuízo futuro, faz as reservas e o lucro líquido. Aí tem as transferências para as reservas, os dividendos, ou seja, a empresa distribui parte do seu lucro para os acionistas, a parcela dos lucros incorporado ao capital e o saldo final. Então, resumindo, a demonstração vai ser isso aqui, ó. Você vai ter o saldo do início do exercício, tá certo? Aí você vai ter os ajustes do exercício anterior, a reversão de reservas de lucros, igual eu falei anteriormente, se você tem a reserva. Aí você vai ter o lucro do exercício, aí você vai fazer as transferências. Então, olha só, saldos do exercício, do início, você soma ali os ajustes de exercícios anteriores, as reversões de lucros, caso houver, e o lucro do período. Aí você faz as transferências. Desse lucro, você não tem a conta de lucros acumulados. Todas elas têm que ir para as reservas.
Então você tem a reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de retenção de lucros, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivo fiscal, reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído, reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, dividendos propostos para aprovação na Assembleia, parcelas incorporadas ao capital social, dividendos intermediários, porque a empresa não precisa esperar o final do exercício para fazer a divisão, a distribuição dos dividendos, ela pode fazer essa divisão de forma intermediária, pensando em fluxo de caixa, né, uma questão que a gente pode discutir posteriormente aqui no canal, e o saldo no final do período. Então você tem ali o saldo inicial do que aconteceu com o seu lucro e como você distribuiu e qual que é o saldo final, tá certo? Essa é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Já a DRE, aqui também está elencado no artigo 187 da lei. No entanto, esse artigo aqui, ele também diverge um pouco, se você for lá no CPC 26, a estrutura da DRE vai divergir um pouco, mas estamos falando da lei, vamos citar. Então, na lei fala, olha, a DRE, na prática é o seguinte, né, gente? Olha, DRE eu sempre falo, é receita menos custo menos despesa. Só que ela tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Então, o artigo 187 traz essa estrutura e de forma, digamos assim, completa, tá aqui, ó. Essa é a estrutura da DRE, tá? Essa aqui é a parte 1, porque não coube só embaixo, parte 1, e aqui é a parte 2. Então, suponha que isso aqui está tudo embaixo um do outro. Então, você vai ter seu faturamento ali, bruto, né, de venda, menos o IPI sobre o faturamento bruto. Aí você vai ter as vendas brutas, receita bruta de venda e sua receita operacional bruta. Aí você vai ter algumas deduções da receita bruta. Como você tem essas deduções da receita bruta? As devoluções e cancelamento de vendas, abatimento sobre vendas e descontos incondicionais, concedidos ou descontos comerciais, impostos e contribuições de vendas e serviços, ICMS, CS, IPI e COFINS, depende aí, estou falando de preço varejista ou de indústria, né? Ajuste a valor presente sobre clientes, vendas líquidas. Então, você tem a parte da receita aqui, da parte da receita você chega na venda líquida. Quando você pega uma demonstração de alguma empresa, geralmente ele começa a DRE por esse campo aqui, venda líquida, receita líquida, tá? Então, aí da receita líquida, você tira o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, tá? Daí você tem seu lucro bruto. Aí do lucro bruto você tem que tirar as despesas, né, com vendas administrativas gerais e as financeiras, outras despesas operacionais, que não esteja elencado aqui. Você vai somar outras receitas operacionais, talvez tenha. Aí você vai chegar no resultado operacional líquido, tá? Ele fala resultado operacional porque pode ser lucro ou prejuízo. Aí você vai ter menos outras despesas, que seria aquelas antigas despesas não operacionais, que não se enquadra aqui em despesas operacionais. Aí você vai somar outras receitas, que porventura não se enquadre também na questão operacional. Aí você vai ter o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Aí você faz a provisão do IR e da contribuição social. Aí você tem o resultado depois do IR. Aí sim, você faz a participação estatutária, que são os debenturistas, os empregados, administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência, previdência empregada, aí sim você chega no lucro líquido do exercício. Então, o espírito da lei é que ele fala, olha, então quando ele fala aqui, ó, receita bruta das vendas, as deduções, os abatimentos dos impostos. Então, tá aqui, ó, você tem o faturamento das vendas, menos os abatimentos, menos os impostos. Então, eu trouxe aqui de forma detalhada. Ele fala, a despesa com venda administrativa deduzida das receitas. Então, tá aqui. Então, essa é a demonstração do resultado do exercício. Então, para quem estuda para concurso, lembra, DRE é apurar resultado. Vai ser sempre minha receita, menos custos, menos despesas. Mas você tem as suas receitas, tá? Aí da receita, você tem a receita bruta. Aí depois você descobre a sua receita líquida.
da receita líquida, tira o custo da mercadoria vendida, descobre o lucro bruto. Do lucro bruto você vai ter o resultado operacional, tá certo? Aí você soma as outras receitas que não é operacional, tira as despesas que não são operacional, você vai ter o resultado antes do imposto de renda e da contribuição. Faz a provisão do imposto, aí você tem o resultado após a provisão do imposto. Após a distribuição do imposto, aí você tem as participações estatutárias sobre o lucro. São os debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, e aí sim você tem o lucro ou prejuízo líquido do exercício, que esse lucro ou prejuízo do exercício, você vai demonstrar aqui na DLPA, como que ele vai ser distribuído, por onde vai as reservas e tal, beleza? Os fluxos de caixa é o seguinte, o artigo 188 fala, né, que as demonstrações referidas nos artigos ali do artigo 176 fala que você vai ter que demonstrar os fluxos de caixa. O que é fluxo de caixa? Entrada e saída nos caixas e nos equivalentes de caixa. Então você tem ali o seu caixa, que é o próprio caixa e banco, e você tem suas aplicações financeiras de alta liquidez. Tá certo? Então qual foi a entrada e a saída nos caixas e nos equivalentes de caixa nas atividades? Porque ele fala 3 atividades. Nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. Tá? Lembrando que todas as demonstrações contábeis são feitas com base no regime de competência. No entanto, a demonstração dos fluxos de caixa é feito no regime de caixa por uma questão, digamos assim, até óbvia, né? Porque você está demonstrando as entradas e as saídas, ou seja, o fluxo nos caixas, que é caixa e banco, nos equivalentes de caixa, que são as aplicações financeiras de alta liquidez, nas atividades de financiamento, de investimento e de financiamento, tá? E você tem 2 métodos para realizar as demonstrações dos fluxos de caixa, que é o método direto e o método indireto, tá? E traz aqui no parágrafo 2º do artigo 188, que a demonstração do valor adicionado, que é o valor da riqueza que a empresa distribui, então você vai ter ali o que a empresa tem de receita, menos os insumos adquiridos de terceiro, está tudo disciplinado no CPC 09, que é a DVA, tá? Ela não faz parte do escopo das normas internacionais, mas como que a empresa distribui sua riqueza? Como que é a distribuição da riqueza por uma empresa? É o que ela contribuiu com empregados, com os financiadores dela, ou seja, capital de terceiro, com os acionistas, com o governo e outros. Então, ela vai ter ali a sua receita, menos o insumo adquirido de terceiro. Aí tem ali, você tira depreciação, tem a questão da equivalência patrimonial, você tem um valor a distribuir. Desse valor que a riqueza que essa empresa distribui, que essa empresa gerou, como que ela distribuiu? A empregados, ao governo, impostos municipal, estadual, municipal, como ela remunerou o capital próprio, como ela remunerou o capital de terceiro. E você tem 3 modalidades da DVA. Você tem para as empresas em geral, para as instituições financeiras e para as seguradoras. Por quê? A forma de distribuição da riqueza é a mesma. Só que a forma de obtenção dessa receita é um pouco diferente, né? Uma tem a venda ali de produtos e prestação de serviço, e a outra é a intermediação financeira, as receitas com as seguradoras. Então, a lei fala, olha, você tem um valor adicionado e que esse valor adicionado foi disciplinado pelo CPC 09, tratado como norma pelo Conselho Federal de Contabilidade e, mais do que isso, aprovado pela CVM também. Então, se a CVM aprovou, as empresas de companhia aberta têm que obedecer. Tá? Lembra que eu falei do lucro? Olha só, proposta para a destinação do lucro. Daqui a pouco a gente vai ver a questão já das reservas. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração pública da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observados o disposto no artigo 193 a 203 e no Estatuto, proposta para destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Ou seja, nesse lucro líquido, quais vão ser as reservas, qual vai ser a proposta de distribuição de dividendos. O que é dividendos?
a distribuição de parte do lucro para os acionistas. Então, juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração vai propor para a Assembleia que, em última palavra, tenha o martelo final ali para falar da destinação. Aí você tem a primeira, a seção aqui 2 fala das reservas, tá? Você tem a retenção de lucros e a reserva legal. Então, a primeira regra, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Então, essa é a primeira regra, ou seja, do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, 5% vai para a reserva legal. Só que esse valor não pode exceder 20% do capital social. No parágrafo 1º do artigo 193, ele fala: a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 30% do capital social. Então, não precisa constituir a reserva legal, né? Desde que o saldo dessa reserva e das reservas de capital exceder 30%. Então, você tem essa exceção aqui. Você tem várias exceções, na verdade. É 5%, desde que não ultrapasse 20% do capital social, mas se o saldo dessa reserva mais da reserva de capital exceder 30%, também não precisa. E o parágrafo 2º, ele fala, a reserva legal tem como... ele até fala, né? Olha só, qual que é a finalidade? A finalidade dessa reserva, que é a reserva legal, é assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Então, aí, a reserva legal, ela faz parte do patrimônio líquido, lá no balanço patrimonial. Você tem lá o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. E toda essa movimentação vai estar lá dentro da DMPL. Lembrando que a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados vai estar numa coluna dentro da DMPL, tá? Então, você vai ter essa possibilidade. Então, a reserva legal, o objetivo dela é garantir a integridade do capital social da empresa ou aumentar seu próprio capital. Já a reserva estatutária, conforme o próprio nome sugere, é você ter uma reserva que o estatuto da empresa, por algum motivo, estabelece. Então, cada estatuto pode criar uma reserva estatutária, vem de estatuto. Então, a companhia pode, desde que, de modo preciso e completo, explique a sua finalidade. Ou seja, você pode ter uma reserva estatutária da empresa de forma específica, desde que você estabeleça critério e você estabeleça limite para aquela reserva. Então, deixa para as empresas aí de companhia aberta a possibilidade das reservas no estatuto dessas respectivas entidades, que é o artigo 194. Mas o que você vai ver em concurso, em exame, é o seguinte, olha, para você ter uma reserva estatutária, você precisa indicar os critérios e a finalidade. Então, a finalidade é um investimento futuro, a finalidade é salvaguardar alguma situação específica ali que a entidade está passando, enfim. Aí são diversas possibilidades. O que você tem que entender nesse momento é que a reserva estatutária você tem que ter um critério e a finalidade e só estabelecer o limite máximo, né? Igual tem a reserva legal, ele fala, olha, é 5%, limitado a 20% do capital social, mas se essa reserva, junto com a reserva de capital, ultrapassar 30%, não precisa. Então, você tem que ter a finalidade, o critério e o limite máximo, tá certo? Conforme o próprio nome sugere, as reservas de contingência, olha só, a formação para compensar em exercício futuro a diminuição do lucro ou perda julgada provável. Então, o que acontece com essa reserva aqui? Você tem a possibilidade de... Eu tenho uma ação trabalhista, tentando simplificar aqui. Você tem uma ação trabalhista, você tem alguma coisa que você vai perder no próximo exercício e pode dar um prejuízo. Ou você tem a previsão de um prejuízo futuro. Então, conforme o próprio nome sugere, é uma contingência, ou seja, eu vou pegar parte desse lucro que eu tive nesse momento e vou contingenciar para eu compensar um prejuízo futuro ou uma perda julgada provável.
E lá na DMPL, você vê alguns exercícios, você fala assim, ó, reversão da reserva de contingência, porque você tem essa reserva lá no patrimônio líquido, aí no outro ano que deu prejuízo, você faz a reversão dessa reserva de contingência. E essa reserva, ela está disciplinada ali no artigo 195. Ele fala, olha, a proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista, é uma ação trabalhista, uma ação ambiental, qualquer outra coisa, e justificar com as razões de prudência que a recomenda a constituição dessa reserva. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificarem a constituição em que ocorrer a perda. Então é o seguinte, olha, ela será revertida no exercício. Olha aqui na DLPA, que interessante, vou voltar aqui na nossa aula, que aqui ele fala, ó, você vai pegar o saldo do início do exercício, né, o ajuste a exercícios anteriores, caso houver, e aqui, ó, reversão de reservas. Então, se você tem uma reserva de contingência no ano anterior e você quer fazer a reversão no período, porque deu um prejuízo e você quer utilizar aquela reserva para continuar aqui a história, né, da demonstração dos lucros e prejuízos, é aqui que ela vai entrar. Ó. E ela é demonstrada também na DLPA. Então, só mostrando para vocês aqui. Daí nós temos a reserva para incentivos fiscais, né? Foi introduzido pela Lei 11.638. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimento, que poderá ser excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório. Então, quando você tem esses incentivos fiscais, agora você tem a reserva de incentivos fiscais. Antes da lei, você tinha a questão esse dinheiro de incentivos fiscais era registrado lá nas reservas de capital. Reservas de capital, tá? E que agora você tem essa reserva própria de incentivos fiscais, tá? Então, antigamente era aqui, talvez você vai pegar um balanço antigo, vai ver subvenção governamental, incentivo, vai estar aqui dentro da reserva de capital. Mas agora não, você tem a própria reserva de incentivos fiscais, tá? Falando em reserva de capital, capital da empresa, que lá na reserva, acho que eu esqueci de comentar aqui, ó, que é assegurar a integridade do capital social, a reserva legal. No caso da reserva de contingência, o objetivo por trás, vou até voltar a tela aqui, o objetivo assim por trás dessa reserva é salvaguardar o patrimônio. Ou seja, você tem uma perda julgada provável, você tem um prejuízo que é julgado provável nos próximos exercícios. Como que você garante e salvaguarda seu patrimônio? Olha, se eu tenho essa perda para o próximo exercício, eu faço uma contingência agora com o objetivo de salvaguardar o meu patrimônio, tá certo? Então, o que está ali por trás da reserva de contingência, eu acho que eu esqueci um pouco de falar mais na hora que eu estava na tela, mas o objetivo é esse. E a reserva de incentivo fiscal, anteriormente a Lei 11.638, você cadastrava essas subvenções governamentais dentro de reserva de capital, mas agora você tem uma reserva própria, que é os incentivos fiscais. Aí você tem a retenção dos lucros. Então ele fala o seguinte, ó, no artigo 196. A Assembleia Geral, né, poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar sobre reter parcela do lucro líquido do exercício prevista do orçamento de capital por ela previamente aprovado. Ele fala o seguinte, ó, o orçamento submetido pelos órgãos da administração, com a justificação da retenção dos lucros propostos, deverá compreender todas as fontes de recurso e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior no projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que deverá deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente quando tiver duração superior a um exercício social. Então a companhia ela pode reter parte do lucro para, olha só, do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Então a Assembleia, no fundo, vou voltar a tela aqui para mim,
A Assembleia, no fundo, ela é soberana. Então, ela pode sim fazer uma retenção dos lucros da companhia para alguma ação específica. Então, a própria lei fala que com duração até 5 exercícios, salvo em execução por prazo maior em projeto de investimento. Então, se ela julgar que um determinado investimento é necessário e esse investimento, por sua vez, demanda uma retenção do lucro do exercício, ela pode sim fazer retenções do lucro como uma reserva ali. Então, vai estar lá retenção de lucro, parte do lucro. Para quê? Para um eventual investimento, desde que seja 5 anos, desde que o projeto, a execução dele for mais que 5 anos, né? Então, aí você tem que voltar para a Assembleia, tá? A Assembleia Geral nessas entidades, elas são soberanas. Então, pode sim, dentro do lucro, fazer a reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, mas ela pode reter parte do lucro visando esses investimentos dela a longo prazo, tá? É permitido pela legislação. Depois nós temos as reservas de lucro a realizar. Isso aqui é interessante porque ele fala assim, ó, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, o que é dividendo? Parte do lucro da empresa que é distribuído aos sócios, né? Aos acionistas, quem é dono daquela empresa. Calculado nos termos do artigo 202, ultrapassar a parcela do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reservas de lucro a realizar. Também é uma possibilidade em caso, né? Caso o dividendo obrigatório aqui, que é parte do lucro que você utiliza para remunerar o seu capital, para remunerar, melhor dizendo, o seu acionista, ela pode constituir a Assembleia Geral, né, que é soberana, pode destinar o excesso à constituição de reservas de lucro a realizar. Tá certo? Então, você tem essa possibilidade dessa reserva nesse caso específico aqui, tá? Então, em alguns balanços você vai ver a constituição dessa reserva aqui. E mais do que isso, falando aqui da questão da reserva de lucros a realizar, vai ter a questão da equivalência patrimonial, ganhos, lucros, você tem... Pensando no longo prazo, né? Reserva pensando no longo prazo. Então, é uma forma de salvaguardar também o patrimônio com a reserva de lucros a realizar. E aqui temos a última reserva, que é a reserva de capital. Ficou um pouco embaçado aí. Ele fala o seguinte, ó, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucro, resgate, reembolso ou compra de ações, ou seja, a empresa pode comprar ações dela mesma, resgate de parte beneficiária, incorporação ao capital social, pagamento de dividendos das ações preferenciais. E ele fala o seguinte, ó, a reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate deste título. Quando falar de reserva de capital, basicamente você vai lembrar aqui, ó, vou colocar aqui, absorção de prejuízos. Então, como ele fala reserva de capital, pensa no capital social da empresa. Então, para você não ter uma, digamos assim, uma diminuição abrupta ou uma diminuição por falta de planejamento do seu capital social, você faz uma reserva de capital que futuramente ele pode absorver prejuízos futuros e com essa absorção você mantém a integridade do capital dessa entidade. E a reserva de capital está elencada lá no artigo 200 da Lei 6.404 e alterações posteriores. Daí nós temos, eu vou voltar aqui, você tem um dividendo obrigatório, que quando a empresa é omissa, o que é o dividendo, né? O que é o dividendo? Embora o nome seja um pouco feio, eu já falei anteriormente, mas o dividendo é parte do lucro da empresa, que essa Assembleia vai aprovar, inclusive está lá na DLPA, que vai ser distribuído aos acionistas das empresas. Então, parte do lucro, quem é dono, quem tem as ações daquela empresa, parte do capital social tem que ser remunerado. Então, você tem a parte, né, os acionistas têm direito
o que o artigo 202 fala? Olha, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecidos no estatuto e, se for omissa, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Então é o seguinte, olha, o acionista ele tem direito de receber parte do lucro e, se for omisso, não esqueça esse valor, ó, 25%. Então vai ser questão ali estatutária das empresas, a questão da distribuição dos lucros e dividendos, e, se for omisso, 25%. Tanto é, se você entrar no site das empresas de capital aberto, você vai ter lá assim, política de dividendos. Ele vai falar, olha, de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404, a empresa tem como política de dividendos a distribuição de 28% do lucro líquido ajustado, 30%, 32%. Nunca vai ser inferior a 25%. Mas quem aprova isso é a Assembleia Geral e tem que estar no estatuto. A lei já prevê que, se não tiver no estatuto, você tem a questão dos 25%. Então, dividendo, resumindo, dividendo é a parte que os acionistas, né, que em compração daquela empresa tem na participação dos lucros, vai estar no estatuto, e a lei fala, ó, você tem direito de receber, conste no estatuto. Se for omisso, 25%. Tá? Esse é o dividendo obrigatório. Aí você tem aqui, ó, a questão, eu fiz um resumo dos dividendos, deixa eu compartilhar aqui. Você tem um resumo dos dividendos, são as regras gerais, né? Olha só. Regras gerais. Então, regras de dividendos. Para efeito de estudo aqui para concurso. Regras dos dividendos. Percentual fixado no estatuto. Tá? Omisso, 50% vezes o lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado vai ser o lucro líquido do exercício menos a reserva legal. Então, a gente já explica onde que essa conta surge. Reserva de contingência mais reversão o lucro líquido ajustado vai ser o lucro líquido do exercício menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão. Por que mais reversão? Porque você pode ter uma reserva anterior, tá? Mais a reversão para a reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais facultativamente, tá? Então, essa é a regra. Se fixar depois, tem que ser maior que 25% do lucro líquido ajustado. Então, se for omisso no estatuto, se for depois, 25%. Tá? A regra do dividendo, o percentual fixado no estatuto. Tá? Então, você tem essas duas regras aqui. Basicamente, as empresas fixam no estatuto. Tá? Assim, eu estou tentando buscar de cabeça aqui, mas basicamente a fixação vai ser essa, tá? Se for omisso, utiliza essa regra aqui dessa conta. Por que ele tira as reservas aqui? Porque você tem que salvaguardar o patrimônio, tá? E se ele fixar depois, 25%. Então, esse artigo aqui, ó, o parágrafo 2º do artigo 202, os 25%, é se for omisso, tá? Ou seja, introduzir uma norma. Ele até fala, ó, quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre matéria, o dividendo obrigatório não pode ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então, é uma questão específica. Então, mas a regra geral que a lei traz é essa aqui, tá certo? Aí você tem dividendos de ações preferenciais, né? Que você tem dois tipos de ações, né? Você tem as ações preferenciais e ações ordinárias. Então, lá no artigo 203, ele fala o seguinte, ó, o disposto nos artigos 194, 197 e 202, que trata sobre dividendos, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenha prioridade, inclusive os atrasados e cumulativos. Ou seja, quando você compra uma ação, você tem a ação que é preferencial no recebimento do dividendo. Então, independentemente do que aconteça lá nos artigos 194, 197 e 202, isso não prejudica o direito dos acionistas a receber seus dividendos, tá? E você tem os dividendos intermediários. Conforme o próprio nome sugere também,
A companhia que, por força dessa lei ou disposição estatutária, levantar balanço semestral poderá declarar, por deliberação dos órgãos da administração, se autorizados pelo estatuto, o dividendo da conta lucro apurado nesse balanço. O que significa? Que você não precisa esperar o final do exercício seguinte. Você não precisa esperar o final do exercício seguinte. Desculpa, você não precisa esperar o término do exercício para você fazer a distribuição do dividendo. Pensando até em questão de fluxo de caixa, você pode distribuir dividendos intermediários, desde que esteja claro, né, no estatuto, você levantar o balanço e deixar a regra clara. Então, a empresa pode sim distribuir esses dividendos que trata de forma intermediária. Por que intermediária? Vai ser antes do final do exercício fixado lá no início, que é de 1 ano. Então, até pensando em questão de fluxo de caixa, ela pode distribuir os seus dividendos aí Tem umas empresas que distribuem trimestralmente, algumas empresas distribuem 2 vezes ao ano, outra empresa distribui só quando fecha um ano mesmo e tal. Mas a lei traz a possibilidade que, se a empresa tiver no estatuto, a lei permite que ela distribua dividendos de forma obrigatória, tá? A lei, aqui eu tratei dos artigos, né? Basicamente, foi do artigo, só volta, do artigo 175 até os artigos 204, se eu não me engano, sumiu aqui, 204, que trata da parte contábil, tá? A lei é muito maior que isso, essa lei é muito grande, só que ela trata sobre outra parte de direito empresarial, né? Então, aqui eu quis trazer mais a parte contábil, que cai até 204. 204 mesmo, não errei os artigos. Então, foi informações dos artigos 175 até 204, que trata da parte contábil da lei. Você tem outra parte lá que trata do direito empresarial, é importante você conhecer, mas como aqui o vídeo era voltado para a parte contábil, os artigos 175 a 204, os artigos na sua literalidade, e também alguns comentários que eu fiz ao longo dessa aula, que passou de 1 hora, tá certo? Então, eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência e agradeço por você estar aqui comigo. E, se possível, curte esse vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando para concurso público e para o exame de suficiência. Então, meu nome é Ricardo Neves, sempre é um prazer tê-los aqui comigo e até os próximos vídeos.